Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, a aula 3, na qual nós vamos abordar o nebulizador em rede vibratória. Meu nome é Danilo Vaz Marques, eu sou enfermeiro assistencial do CTI Adulto. A nossa agenda será apresentar o dispositivo nebulizador em rede vibratória e apresentar as especificidades durante o procedimento. Dispositivo em rede vibratória. Ele é bastante comum no nosso meio, na nossa prática diária, porém poucas pessoas ainda sabem manipular esse dispositivo e operar o ventilador para que a sua função seja desempenhada. Eles são dispositivos compostos por uma aerocâmara, onde se coloca a solução a ser nebulizada propriamente dita. Além disso, eles necessitam de um cabo de alimentação, que é como se fosse um cabo USB, em que uma parte é conectada ao ventilador mecânico e a outra parte é conectada à aerocâmara. E por mecanismos elétricos, uma placa de metal que fica dentro da aerocâmara vibra a frequências extremamente altas e produz os aerossóis na solução a ser nebulizada. Há que se destacar que esses dispositivos são muito eficazes, são modernos, são silenciosos, diferentemente dos nebulizadores convencionais. Eles não exigem uma fonte externa de fluxo e, por não exigir uma fonte externa de fluxo, um gás, o ar comprimido ou oxigênio, eles não interferem em parâmetros ajustados na ventilação mecânica, não disparam alarmes durante a nebulização na ventilação mecânica, o que acontece com uma frequência muito elevada quando a gente observa a nebulização convencional realizada nos pacientes através do micronebulizador a fluxo. E ele pode ficar acoplado ao sistema, ao circuito de ventilação mecânica, pode-se retirar aquele cabo de alimentação e reconectar a cada uso. Algumas considerações gerais. Esse dispositivo deve ficar acoplado de preferência ao ramo inspiratório, porque o ramo inspiratório, durante a fase expiratória do ciclo de ventilação, ele vai funcionar como um reservatório de medicação a ser liberado no próximo ciclo. O filtro HME, ele tem que ser retirado, porque ele satura muito rápido. Ao saturar muito rápido, ele começa a dar pressão de pico elevada no ventilador e aí ocorre disparos. Isso pode gerar sincronias ou dificuldade de ventilação mecânica nesse paciente. Além disso, o filtro pode diminuir a entrega do medicamento na via aérea do paciente, por retenção das partículas de aerossóis. É necessário programar um tempo de nebulização no ventilador mecânico para que a nebulização seja efetivada. Devemos sempre nos atentar se realmente esse nebulizador está funcionando. E como isso é feito? Nós vamos observar a formação de uma fina névoa no circuito de ventilação do paciente, e esse nebulizador deve ser mantido em posição vertical, numa angulação de 90 graus, em relação ao circuito, para que a solução a ser nebulizada fique em máximo contato com a placa metálica que vibra a altas frequências. Aqui eu trago para vocês como esse dispositivo fica acoplado ao circuito de ventilação mecânica do paciente. Ele é colocado no ramo inspiratório, o filtro HME é retirado. Com relação às considerações específicas a parâmetros ventilatórios, devemos ajustar, e isso é em consenso entre o profissional médico e fisioterapeuta. Ajustar um tempo inspiratório mais longo, aumenta a oferta do medicamento na via aérea, programar as ondas de fluxo em rampa ascendente, isso também aumenta a entrega e a oferta de medicação nas vias aéreas mais distais, ajustar um volume corrente, quando possível, a volumes maiores que 500 ml. Há que destacar que em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, isso deve ser levado em consideração e discutido entre a equipe, porque volumes correntes altos, podem acabar gerando barotrauma. E programar um fluxo inspiratório baixo, ajustado entre 30 a 50 litros por minuto. Quanto maior a velocidade do fluxo, quando a gente costuma falar aqui em fluxos turbulentos, nós temos grande perda de medicação pela via aérea, porque imagina, a medicação sai do circuito, passa por uma cânula artificial, uma via aérea artificial que é o tubo endotraqueal, e aí ele ainda tem que percorrer todo o trajeto da via aérea do paciente. Então, fluxos altos e turbulentos, com velocidades muito grandes, aumenta a colisão das partículas nas paredes dos dispositivos ao longo da via aérea, vai ocasionando a perda de medicação. Além disso, nós vamos posicionar esse paciente com a cabeceira elevada, porque isso melhora a deposição pulmonar do fármaco por mecanismo de deposição gravitacional. Esse nebulizador deve estar idealmente a uma distância do tubo orotraqueal de 20 a 30 centímetros, para evitar perda por impacto. De preferência, se possível, e quando disponível no software do ventilador, sincronizar essa nebulização com o fluxo inspiratório. Alguns ventiladores, os mais modernos, têm essa opção. A nebulização só é realizada quando é disparado o fluxo inspiratório. E desligar os sistemas de umidificação ativa.
Sabe-se, né, que o vapor de água produzido pelo sistema de umidificação ativa ocasiona a perda do medicamento inalado ao longo da via aérea, porque o fármaco se adere às partículas, né, de vapor de água em suspensão e não chegam às vias aéreas mais distais, porque elas aumentam de tamanho, consequentemente aumentam o seu peso e vão sendo perdidas ao longo do seu trajeto. Aqui eu trago para vocês, nessa foto, o nebulizador após o filtro, em um caso bastante específico. Primeiramente, esse paciente apresentava um diagnóstico de influenza, então risco de ocupacional da equipe, né, frente a desconexões recorrentes do sistema. Isso colocaria em risco a equipe de enfermagem, de fisioterapia, uma possível contaminação por influenza. E nos casos de Covid-19, também pode-se utilizar essa técnica colocando o nebulizador após o filtro, para diminuir o risco ocupacional da equipe. Uma ressalva é que esse filtro, que geralmente é trocado com intervalos regulares a cada 24 horas, os intervalos de troca sejam frequentes e o profissional operador deve se atentar para que, quando o ventilador comece a apresentar pressão de pico elevada, alarmes disparados e esse paciente apresenta dificuldade, né, começa a apresentar sincronia, se o filtro não está saturado e se não há a necessidade de uma troca imediata. E como é que nós realizamos a nebulização intermitente, né, num paciente que está em ventilação mecânica com um nebulizador em rede vibratória? Primeiramente, é necessário o comando de um operador. E quem é o operador? Geralmente, os profissionais da enfermagem. Novamente, a tela do ventilador Maquet Servo-Air. No ícone Manobras, nós vamos ver que existe a opção de iniciar um período de nebulização, um ajuste de tempo. Aqui o tempo é mostrado em horas, mas quando nós abrimos, aparece entre parênteses minutos. Tá? Esse ajuste de nebulização é em minuto e não hora. E nós temos a opção de iniciar a nebulização contínua. Dificilmente nós vamos realizar essa opção de nebulização contínua. Então, o que vamos trazer aqui hoje é o período de nebulização intermitente, que é o mais comumente realizado na nossa prática. Com relação à programação de tempo, nós clicamos no ícone que está escrito horas e aí aparece essa segunda tela com a opção de ajuste do tempo. Conforme eu falei para vocês, está escrito horas, mas aparece entre parênteses minuto. O tempo máximo de nebulização que o ventilador permite é até 30 minutos. A programação ideal gira em torno ali de 10 a 20 minutos. Nesse período aí de tempo, nós observamos que toda solução colocada no nebulizador ela é aerolizada. Escolhendo o nosso tempo de nebulização, nós checamos esse tempo, o ventilador vai voltar na tela anterior. Voltou na tela anterior, aparece novamente iniciar período de nebulização. Nós clicamos nesse ícone, iniciar período de nebulização, e aí nós vamos observar este ícone que parece um chuveirinho e que mostra o tempo de nebulização restante. Isso é indicativo de que nós colocamos esse ventilador para realizar a nebulização do paciente, e mostra o tempo, né, que nós programamos, mas é de fundamental importância observar a formação de névoa. Acontece casos de não testarmos o nebulizador antes, simplesmente acoplar ao sistema, não conferir se aquele nebulizador está funcionando de maneira adequada, e quando o profissional volta para realizar a próxima nebulização daqui a 4, 6 horas, toda a solução a ser nebulizada da prescrição anterior ainda está lá. Então nós devemos sempre conferir se o ventilador iniciou realmente a nebulização conferindo pelo ícone e o tempo restante, e se está produzindo a névoa no nebulizador. Essas foram as referências utilizadas. Até a próxima aula.